Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos ter aula de física, voltando para aulas de física, né? Hoje nós vamos começar com o princípio de dinâmica. Vocês lembram que nós fizemos toda a aula de vetores da base canônica, fizemos as representações vetoriais, tanto geométrica como algebricamente, depois passamos pelo movimento circular, não é verdade? E hoje, agora, excepcionalmente, nós estamos na dinâmica. Saímos da cinemática escalar, voltando para dinâmica, tá certo? Lembrando que as nossas últimas aulas no canal foram de matemática, encerrando o ciclo de PA e PG, progressão aritmética e geométrica. E agora nós voltamos para as aulas de dinâmica em física, correto? Dê um like nos nossos vídeos, ativa o sininho aí, compartilhe com os amigos a nossa ideia, sugestões críticas serão bem-vindas, tá certo? Maravilha, então vamos lá, ó. Alunos, essa primeira aula de dinâmica vai ser bate-papo. Nós vamos bater um papo sobre as 3 leis de Newton. Nós vamos conversar e depois, no final da aula, a gente faz resoluções de 2 exercícios teóricos, tá certo? Para a gente poder dar sequência, tá? Aí na próxima aula nós viremos com sistema de forças, sem atrito, né? Só situações de forças aí em que não exige atrito, e depois nós falamos de força de atrito e sistema de forças com atrito. Mas essa aula de hoje, por que bate-papo? Porque o aluno do ensino médio, ele acha que ele não precisa saber teoria de física. Ele quer já, professor, que fórmula que eu uso para calcular a força centrípeta? Pronto. Aliás, eu já falei que não vou falar mais fórmula aqui, né? Eu vou falar em modelo matemático, expressão matemática que se usa. Acontece que os vestibulares, no geral, carregou os conceitos de física e de matemática. Então hoje, se você pegar 75% do conteúdo de física que cai no vestibular, é matemática, não é física. Quando uma questão de vestibular pede para você calcular alguma coisa, isso é matemática, aluno. Isso não é física. Física é você saber as 3 leis de Newton, né? É você conhecer de que forma que elas agem na natureza, né? No seu dia a dia. Como que você percebe a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia? A lei da causa e efeito, como que ela processa nas suas ações diárias? Isso é física. Cálculo é matemática. Nós temos bons físicos que às vezes não é muito bom em matemática. Dizia-se a lenda que Einstein não era muito bom de matemática, que quem fazia as contas para ele era a sua mulher. Algumas dessas contas, né? Mito ou verdade? Já ouvi dizer isso, tá? Os livros aí associam Einstein com inteligência, mas, claro, ele era inteligente, mas ele não era muito bom em matemática, dizia as más línguas, tá certo? Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que é necessário ter um cunho teórico das coisas, porque na hora de você ler o exercício de física no vestibular e não consegue interpretar, é porque você não sabe a teoria. Tá? Então vamos lá. Primeiro, dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica não definia ali, mas a cinemática era a parte da física que estudava o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. Já a dinâmica, eu estudo o movimento dos corpos se preocupando com a causa do movimento. Então eu preciso entender o seguinte: o que causa o movimento de um corpo? Por exemplo, eu estou parado, certo? Aí eu resolvo me movimentar, resolvo ir para frente. O que causou esse movimento? Tá certo? A dinâmica, ela se preocupa com isso. Mas se eu resolver ir para trás e parar, para parar eu também tenho uma causa. As coisas não acontecem na natureza assim por acaso, não. Na natureza todos os fenômenos têm uma explicação, tem a ação de alguma coisa. Certo? Sabe aquela história que o cara fala, nenhuma árvore cai nenhuma folha de árvore cai da árvore sem Deus permitir. Não, Deus permite sim, porque isso é uma lei da natureza que ele criou, então ele não precisa estar intervindo na queda da folha da árvore, tá? Porque isso é lei da gravidade, então a folha vai cair
de qualquer jeito algum dia. Da mesma forma como, né, que nós vamos morrer, a folha vai cair, porque isso é lei da gravidade. É uma lei que o próprio Deus criou. Então, para ele não estar toda hora indo lá interferindo na queda da folha. Então, ele já deixou essas leis para ir acontecendo, não é verdade? Então, na física, todo fenômeno tem uma causa. E a dinâmica vai estudar a causa dos movimentos. Dos movimentos. Bom, professor, então vamos lá. O que causa o movimento dos corpos, então? Ué, é simples. Para eu empurrar uma cadeira para frente, o que eu tenho que fazer? Força. Para eu parar ela, eu tenho que fazer uma força contrária ao seu movimento. Tá certo? Então, preste atenção que a ação da força, olha essa expressão, alunos, ação da força. Eu vi umas questões no Enem, lá nos Enems mais antigos, né, de uns 6, 7 anos atrás, em que ele fala essa expressão, a não sei que ano que foi, em que ele cita essa expressão, ação da força, né, livre da ação da força, com a ação da força, e o aluno, ele lê, ele não entende o texto, ele não consegue processar, tá certo? Então, a ação da força, ela serve tanto para movimentar um corpo, como para freá-lo. Tá certo? Quando você tá lá de carro andando com o seu pai, né? Se ele freia, você vai para frente. Por quê? Porque ele aplicou uma força contrária ao movimento. Tá certo? Se ele acelera, você vai para trás, porque ele aplicou uma força favorável na mesma direção, no mesmo sentido do movimento, e o seu corpo, né? Que é uma coisa que nós vamos falar agora sobre a primeira lei, está em estado de inércia, ele tende a ir para trás, certo? Mas primeiro, o que nós temos que entender? Primeira coisa que nós temos que entender é a situação de equilíbrio. É equilíbrio. O que é equilíbrio? Aí você fala assim, professor, eu fui lá no circo, vi o equilibrista lá, ele estava se equilibrando, aquilo ali é o equilíbrio? É um fenômeno da dinâmica, é o mesmo equilíbrio aqui, só que lá é um tipo específico de equilíbrio, porque ele coloca duas forças, né, para andar na cordinha lá, ele coloca duas forças de pesos iguais no varal, né, no varalzinho, para que mantenha seu equilíbrio. A mesma força que aplica aqui é a mesma força que aplica aqui, porque se ele colocar uma força maior aqui, a tendência é ir para cá. Desequilíbrio. Se ele colocar uma força maior aqui, a tendência é para cá. Se ele coloca as duas, o sistema entra em equilíbrio. Elas se igualam. Quando duas forças estão em equilíbrio oposto, né, em situação de equilíbrio, elas se igualam. Então o movimento é zero. A velocidade é zero. O corpo fica parado. Por isso que ele fica em equilíbrio. Basta eu colocar um copo de água num dos dois lados, a tendência dele é desequilibrar. Por quê? Porque é a ação da força. Ação da força. Eu tenho 10 kg de um lado, 10 kg do outro. Eu coloquei meio quilo num braço, a tendência é esse meio quilo produzir uma força maior que os 10 quilos que estão aqui. Tá certo? Então a ação da força é primordial para causar movimento. Então quando um corpo está em equilíbrio, olha lá, um corpo livre da ação de uma força está em equilíbrio. Pronto, bem simples, sucinto. Todo corpo livre da ação de forças, ele está em equilíbrio. Ah, professor, então quer dizer que a garrafa d'água que está em cima da minha mesa aqui parada, ela está em situação de equilíbrio? Sim, porque ela está livre da ação de forças. Tá certo? Ah, mas e o carro, quando ele está andando, ele está em situação de equilíbrio? Aí depende. Se você estiver acelerando ou freando, ele não está sobre situação de equilíbrio. Por quê? Porque está tendo a ação da força de freio ou a ação de força da aceleração. Correto? Por isso que nós temos... Aí você pergunta, né? Melhor. Você pergunta assim, ô professor, é possível um corpo estar em movimento e estar em equilíbrio? Sim. Por isso que nós temos equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Nossa, então é possível eu estar em equilíbrio mesmo andando. Quer ver só? Você já viajou de trem ou de ônibus, né? Vamos colocar ônibus, tá? Você percebe que você só vai para frente ou vai para trás somente quando o ônibus acelera ou freia. Quando o ônibus está andando em velocidade constante, você pode andar livremente para frente e para trás no ônibus que você não desequilibra, não é? Você não desequilibra, perdão, não é verdade? Então, nós podemos afirmar que a situação de equilíbrio, ou desequilíbrio, é influenciada pela ação da força.
Se nós temos a ação da força, o sistema está em desequilíbrio, não existe equilíbrio. Se não temos a ação de uma força, o sistema está em equilíbrio. O equilíbrio estático, alunos, é quando eu tenho, em ambos os casos, a velocidade é constante, tá? Mas eu vou dizer aqui que a velocidade é igual a zero, tá? Velocidade constante igual a zero. Claro, se a velocidade é zero, ela está sempre constante, sempre no mesmo valor, movimento uniforme, correto? Aqui, a velocidade é diferente de zero. Entretanto, o movimento é uniforme. Lembra do movimento uniforme em que a velocidade é constante? Lembra? Então, aqui, equilíbrio estático, o corpo parado, em repouso, tá certo? Ele está livre da ação de força, mas ele está parado. Aqui, o corpo andando, mas com uma velocidade constante, tá certo? O equilíbrio dinâmico, ele está em velocidade constante, correto? Velocidade diferente de zero. Deixa eu movimento uniforme, ó, vou escrever aqui, ó, constante, ó, constante. Você sabe que o movimento uniforme, a velocidade é constante, correto? Não vamos escrever muito não, porque hoje é só para interpretar mesmo. Ah, professor, então quer dizer que o equilíbrio, toda vez que um corpo está em equilíbrio, se ele estiver em movimento, eu posso dizer que ele está em movimento uniforme. Se ele está em movimento uniforme, ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, ele não tem força. Corretamente, alunos. É isso aí. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Então, o equilíbrio estático, beleza, é a garrafa d'água em cima da mesa ali, parado, ninguém mexe nela, está quietinha ali, vamos deixar quieto. O equilíbrio dinâmico é o corpo andando numa velocidade constante. Então você pega um carro, pega uma pista e anda todo o trecho a 80 km por hora, certo? Você sai a 80 km por hora, trafega o percurso a 80 km por hora e chega no seu destino a 80 km por hora. A velocidade média é coincidente, né, com a velocidade constante. Então a velocidade média sua também vai ser 80 km por hora. Você não parou, você não freou, você não acelerou, você manteve a mesma velocidade. Então o equilíbrio é dito dinâmico. Em ambos os casos, livre da ação de forças, sim, porque ele não acelerou e nem freou. Então não tem força ali, ó. Tá certo? Correto? Maravilha? Livre da ação de força. Aí o Galileu, aí você pergunta, professor, por que o senhor fez essas bolinhas aqui? O Galilei, ele fez uma experiência muito interessante para provar essa questão de situação de equilíbrio, tá? Ele pegou umas esferas metálicas e poliu a sua superfície e poliu a superfície ao qual essas esferas metálicas iriam trafegar. Então aqui você pode dizer que o atrito é praticamente zero. Tá? E ele colocou essas esferas para rolar, fazer um rolamento sobre essa superfície. Ele colocou várias esferas. Então, no primeiro caso, no plano aqui, ó, aqui é plano, tá? Então, no plano, ele soltou as esferas, ele percebeu que elas mantêm a mesma distância uma da outra, ó. Então, a distância que tem dessa aqui e aqui, essa aqui e aqui, e essa aqui, dessa aqui e aqui são as mesmas, tá? Então, essa distância da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, são as mesmas distâncias entre as esferas. Correto? Maravilha? Então, durante todo o percurso, as esferas mantêm as mesmas distâncias, sem mudar as distâncias uma das outras. Correto? Então, ele percebeu que em velocidade, as esferas percorrendo em velocidades constantes, as distâncias entre elas não aumentavam e não diminuíam, permaneciam constantes durante todo o percurso. Isso significa que, por exemplo, se ele fizesse essa experiência de soltar essas 4 esferas aqui, ó, em um trecho de 100 km, por exemplo, durante os 100 km de percurso, as esferas iriam manter a mesma distância uma da outra, sem bater, sem diminuir, sem aumentar. Tá certo? Correto? Maravilha. Bom, vamos lá. O segundo experimento, ele pegou a mesma coisa, certo? Ou seja, superfície polida de trajetória. Superfície polida de trajetória e soltou as esferas também polida, atrito praticamente zero. Ele, ao soltar as esferas, ele percebeu que no plano elas mantinham a mesma distância, uma das outras, ó. A mesma distância da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Quando elas desciam em uma
pista descendente, né? Elas aumentavam uma distância uma da outra. Por quê? Porque o efeito da gravidade forçava elas a acelerarem, né? Ter uma aceleração. Então, a primeira que descia mantinha uma distância maior da segunda, da terceira e assim vice-versa. E aí o Galileu fez novamente com um plano, mas ascendente, não descendente, ascendente. O que aconteceu? Ele soltou elas no plano, percebeu que as distâncias no plano mantinham a mesma distância, né, entre elas, se mantinham, né, as mesmas distâncias, e quando chegou na pista ascendente, as distâncias diminuíram e as esferas iam parando. Por quê? Porque a ação da gravidade forçava elas a pararem. Então, a situação de equilíbrio só acontecia aqui. Aqui e aqui, na descendente e na ascendente, o equilíbrio não se mantinha. Então, o que nós podemos dizer, meus amigos? Que a ação da força, ela age em dois princípios, em duas situações, perdão. Ela age para acelerar um corpo, mas age também para desacelerar. Então, um corpo para entrar em movimento, ele precisa da ação da força. Um corpo para parar de ter movimento, ele precisa da ação da força contrária. No caso aqui, ó, a ação da força ela é contrária ao movimento, né? As esferas estão subindo, a gravidade, a força da gravidade é para baixo. Não é verdade? Jovem, guarda isso muito bem. Sabe, se tiver que desenhar, copiar esse desenho, parar o vídeo aí, né? Parar a videoaula aí na sua casa e copiar esse desenho e ter essa percepção que nós estamos tendo aqui, mas para você, pode gravar o áudio, pegar o áudio, tudo que eu estou falando e escrever de próprio punho na folha de sulfite, porque são essas coisas que vão no enunciado dos exercícios e vocês não conseguem resolver porque não entendeu a proposta, tá certo? Então, o que nós podemos dizer? Que o equilíbrio, tanto estático ou dinâmico, só pode ser mantido se for livre da ação de força. Nós não podemos ter força atuante no corpo. Então o corpo ele só está em equilíbrio quando não existe força atuante, correto? Nas demais situações o desequilíbrio acontece, correto? Então o trapezista está aqui, ó, 10 kg aqui, 10 kg aqui. Duas forças iguais, então elas se anulam, elas estão em equilíbrio, certo? A resultante entre elas é zero, correto? Depois vocês vão saber o que é resultante. Certo? Correto? Se eu coloco meio quilo aqui, pronto, eu já coloco meio quilo de ação de força. Pode ser que o equilibrista ele consegue manter o equilíbrio, mas ele vai sentir essa mão mais pesada. Então, a tendência é desequilibrar o sistema. Tá certo? Por quê? Porque houve ação de uma força. Correto? Entendeu isso, alunos? Pronto. Se você entendeu o equilíbrio, a situação de equilíbrio, estático ou dinâmico, agora você consegue entender a primeira lei de Newton. A gente não pode chegar aqui e ficar fazendo enunciados de lei só teoricamente e você não poder interpretar. Você não conseguir visualizar isso no seu dia a dia. Tá certo? Então você entendeu? Então, primeira coisa é situação de equilíbrio. Certo? A situação de equilíbrio ocorre quando o corpo está livre de ação de forças. Na cinemática, nós não estamos preocupados com o tipo de força que age no corpo para ele entrar em movimento. Nós só queremos saber aceleração, espaço, velocidade e tempo. Movimento uniforme, o sistema está todo em equilíbrio, porque não tem ação de força, correto? Agora vamos pegar aqui, ó, a primeira lei de Newton. Primeira lei, lei da inércia, certo? Maravilha? O que fala a lei da inércia? Olha o que fala a lei da inércia. Todo corpo livre da ação de forças, ó, todo corpo livre da ação de forças não pode alterar seu estado de repouso ou de movimento. O que é o estado de repouso ou de movimento? É o equilíbrio, jovem. Um corpo, quando ele está numa situação de repouso, ele está em equilíbrio estático. Quando ele está numa situação de movimento uniforme, ele está no equilíbrio dinâmico, certo? O corpo por si só, ele não consegue alterar isso. Por exemplo, eu estou aqui parado. Para eu se movimentar, isso não acontece por mim mesmo. Eu preciso aplicar uma força comandada pelo pensamento, um comando,
nos meus músculos aqui da perna, e minha perna, através de uma força de circuito elétrico, aí é anatomia, tá? Ela exerce uma força sobre o meu corpo para eu movimentar. Mas houve a ação de uma força. A lei de Newton diz o seguinte, que nenhum corpo consegue se movimentar ou parar por si só, tem que ter ação de uma força, que é a situação de equilíbrio. Nenhum corpo consegue entrar em desequilíbrio sem a ação da força. Tá certo? Maravilha? Entendeu? Então você está no ônibus, o ônibus está com velocidade. Esse é o exemplo mais clássico, né? Mais clássico que tem nos livros didáticos aí convencionais. Mas você está aqui, ó. Tá? Você está no ônibus, está andando, de repente o ônibus freia. Você vai para frente. Por quê? Porque você está em equilíbrio dinâmico com o ônibus em movimento. O ônibus está a 40 km por hora, você está a 40 km por hora. De repente ele resolve parar. Ele diminui a velocidade dele de 40 para 10. A tendência do seu corpo é ir para frente. Por quê? Porque você não consegue alterar esse estado de repouso, de movimento, perdão. Correto? Agora o ônibus está parado. Certo? Ele resolve acelerar. Se ele vai acelerar, uma força é aplicada a ele. E você, dentro do ônibus, o seu corpo está em equilíbrio estático com o ônibus. Ele acelera, a tendência é você ir para trás. Você não faz parte do corpo do ônibus. Você está sendo transportado pelo ônibus, mas você não faz parte do corpo do ônibus. Entendeu? A janela do ônibus, a lâmpada, né? As lâmpadas, né? Os bancos não vai para frente nem para trás, porque o banco e a janela faz parte do corpo do ônibus, eles estão acoplados ao ônibus. Você não, você está sendo transportado, você está só em contato com o ônibus. Então a tendência é você ir para frente, porque você está em equilíbrio dinâmico com ele, mas você não faz parte do corpo dele, entendeu? Então a tendência é você ir para frente. Isso é inércia. Então se você está correndo, para você frear, você precisa da ação de uma força, correto? Para você acelerar, você precisa de uma ação de outra força, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, um corpo livre de ação de força, ele não pode alterar por si só seu estado de movimento. É por isso que se você deixar essa garrafa aí, certo? Em cima da mesa, se ninguém mexer nela, se ninguém tocar nela, se não chover, se o vento não bater, se não acontecer nada, daqui 1000 anos você vai voltar, ela vai estar no mesmo lugar. Por quê? Porque ela está livre da ação de força, nenhuma força foi atuada nela, né, para que ela se movimentasse, correto? Eu estou falando porque tem uma garrafinha ali em cima da mesa, uma garrafinha de água, já estou com sede, daqui a pouco eu vou lá tomar ela. Ela está em sistema de inércia, ela está parada ali, tá certo? Maravilha? Isso é inércia. Inércia é uma lei que diz o seguinte, para um corpo se movimentar, tem que ter ação de força. Para um corpo frear, tem que ter ação de forças, correto? Belezinha? Maravilha? Então vamos agora ver a segunda lei de Newton. Mas assim, para entender a lei da inércia, era preciso entender a questão do equilíbrio, certo? Para você perceber essa coisa de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, você tinha que perceber isso. Porque senão você, na hora de ler o exercício, você não consegue interpretar o problema. Correto? Vamos lá. Agora aqui, ó. Segunda lei de Newton é a lei da causa e efeito, lei clássica, né? Física clássica foi fundamental para a constituição de todo o sistema estrutural que nós temos hoje no planeta Terra. Todas as cidades, né? Toda a tecnologia que nós temos hoje de computador, de carro, de automóveis, indústria de produção, né? Produção de alimentos, produção de tecidos para roupa, ou seja, a vida em sociedade dependeu dessas 3 leis básicas aqui, ó, que são as 3 leis de Newton, as 3 grandes leis da dinâmica. Aliás, Newton é precursor da física, né? É considerado o precursor da física, assim como John Dalton, eu falei para vocês, e Antônio Lavoisier na química, Charles Darwin, Gregory Mendel na biologia, Pitágoras, Apolônio, Arquimedes e Euclides da matemática. São precursores, né? O Newton é o precursor da física clássica moderna que nós temos hoje. Agora nós estamos entrando na era da física quântica. Vai vir mais coisa por aí, tá? Aguarde. Vamos lá. Lei da causa e efeito. Uma força aplicada sobre o corpo produz na mesma direção e no mesmo sentido uma aceleração proporcional à força aplicada. Olha que maravilha. Vamos fazer uma trajetória aqui,
uma trajetória S, eu vou pegar um corpo, certo? Aqui, ó. Esse corpo, ele está livre da ação de força, então ele está sobre inércia, né? Correto? Aliás, pessoal, existem sistemas inerciais no universo, tá? O sistema planetário nosso, ele é inercial. Por quê? Porque a Terra gira sempre 365 dias por ano em volta do Sol e 24 horas por dia em volta do seu próprio eixo. Isso é um sistema inercial, não para nunca, é infinito isso aí. Você vai continuar por milhões e bilhões de anos. Bilhões e bilhões de anos. E já vem de bilhões e bilhões de anos. Tá certo? É um sistema inercial que fica constantemente funcionando. Quer ver um outro sistema inercial que você pode ter na sua casa? Liga o ventilador, deixa ele em velocidade constante. Ali, se não bater vento, se não, né, ninguém mexer na hélice, não trocar, né, de posição o ponteiro do ventilador, o sistema fica inercial infinito. Só a hora que acabar a energia que ele para, né? Mas é um sistema inercial, um exemplo grosseiro aqui que nós estamos citando. Aqui está, né, um corpo sob inércia. Quando eu aplico uma força F nesse corpo, olha lá, a lei da causa e efeito. Esse corpo vai produzir uma aceleração. Ó. Então, esse corpo ele vai entrar em movimento, porque vai produzir uma aceleração, correto? Então, qual é a causa? A causa é a força aplicada. Qual é o efeito? O efeito é o movimento, é a aceleração. Ele passa a acelerar, tá certo? Correto? Por isso que chama lei da causa e efeito. A causa é a força, a ação da força. O efeito é a produção de movimento através da aceleração, velocidade. Ah, como que eu sei que ele entrou em movimento, professor? Falamos isso em cinemática. Ele vai mudar de posição, da posição A, daqui a pouco ele vai estar numa posição B, aqui, ó. Então, agora, alunos, nós vamos falar da lei da ação e reação, tá? A terceira lei de Newton. Ela é dita assim, ó. A toda força de ação corresponde a uma força de reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Maravilha! Presta atenção, alunos, para vocês entenderem. Força de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, certo? Então, meu corpo vai aplicar uma força num outro corpo, correto? Automaticamente, esse corpo vai me devolver uma força contrária. Por exemplo, ó, eu vou empurrar essa parte aqui da lousa, ó. Ficou uma marca na minha mão aqui, ó. Por quê? Porque a lousa produz uma força contrária de reação, correto? Se a minha força de ação for maior que a força de reação, o sistema se movimenta. Se não for, ele fica parado, correto? Se a força de reação for maior que a de reação, eu iria vir para trás, ela ia me jogar para trás. Mas veja bem que a força de reação, ela nunca é maior do que a força de ação, correto? A de reação nunca é maior que a ação. Então, se eu apliquei uma força de 20 newton aqui, e essa parede fica parado, ela está me devolvendo os mesmos 20 newton. Por isso que fica parado o sistema. Não tem força para empurrar essa parede. Mas se você me dá uma máquina esteira e eu vim, eu vou conseguir empurrar. Não é verdade? Por quê? Porque eu consigo uma força maior do que a força de reação dela. Tá certo? Então, um exemplo clássico é quando a gente tem um plano e você tem um corpo aqui, ó. Né? Nós temos a força da gravidade, que é a força peso, né? P, força peso, certo? E nós temos a força de reação do plano, que é N, que é a força normal. Nós vamos fazer bastante exercício de força normal aí, ó. Correto? É a força normal, tá certo? Ô professor, dá um exemplo aí de como eu posso perceber no dia a dia a força normal. Você entra no elevador, você está em pé, eu vou descer, certo? O que acontece? O elevador começa a descer. Quando ele começa a descer, não dá uma sensação que você vai flutuar no chão, você vai flutuar, né, do chão, porque o elevador está descendo? Por quê? Porque a ação do elevador é de tirar o piso dos seus pés. Então a normal ela fica menor, ela fica bem menor que o peso. Quando o elevador está parado, o normal está igual ao peso. Então eu tenho 72 quilogramas,
o meu peso vezes a gravidade 10 é 700 newton. Então o chão está me devolvendo 700 newton. Quando ele desce, o elevador desce, a força normal vai cair. Então eu vou ter essa sensação de não sentir meus pés no elevador. Exatamente por conta da normal no momento da descida. Depois ele entra em velocidade constante. Aí fica os meus 720 newton. Quando o elevador vai parar, eu sinto o peso em contato com meus pés, que a minha perna chega a dobra, né? Quando ele para assim, dá aquela sensação de que o piso está forçando você mais para cima. Aí a normal se torna maior que o peso, né? A normal se torna maior para o peso, então a sensação é de uma gravidade maior, parece que você está mais pesado. Se você colocar uma balança no elevador e subir nela no momento de subida e descida, você vai perceber isso. Isso é força normal, isso é lei da ação e reação, tá? Se você dá uma bufetada em alguém, você vai sentir o rosto da pessoa na sua mão, dependendo do jeito que você dá, né? Você dá de mau jeito, você pode até quebrar a mão. Você vai lascar com a cara da pessoa, mas você vai arrebentar a mão também. É lei da ação e reação. A sua mão é ação, o rosto da pessoa é ação. Tá certo? Correto? Então nós temos essas 3 leis, ficou entendido? Vamos fazer 2 exercícios agora baseados nelas. Lei da causa e efeito, só para vocês entenderem um pouquinho da causa e efeito, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Uma força aplicada sobre um corpo produz na mesma direção e no mesmo sentido uma aceleração proporcional à força aplicada. Eu esqueci de falar dessa questão proporcional aqui. De repente tem alguém em casa perguntando: professor, quer dizer proporcional? Quer dizer que se eu aplico uma força, vamos pegar um caso, vamos lá. Eu empurro uma bicicleta, um carro e um caminhão, tá? Eu vou empurrar esses três objetos. Uma bicicleta, um carro, um caminhão. Eu vou aplicar a mesma força nos 3. Qual que vai andar mais rápido com a mesma força aplicada? A bicicleta. Por quê? Porque ela é mais leve. Não é verdade? Ela vai sair, se eu der um empurrão nela, ela vai sair rapidinho. O carro já vai sair mais ou menos. Agora o caminhão já vai sair lentamente. Por quê? Porque o caminhão tem maior massa. Aí entra aquela coisa, né? Aquele mito de que força é igual a massa vezes aceleração. Não é que a força é igual a massa vezes a aceleração. É que a única força aplicada nesse corpo é esse F aqui, ó. Então a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Na realidade, o que nós temos é resultante, massa vezes aceleração. Alunos, depois nós vamos fazer as legendas de tudo isso, tá? Pode ficar tranquilo. Como F é a única força, então, né, força é igual a massa vezes a aceleração. Entendeu, alunos? Compreendeu isso? Maravilha? Então, agora nós vamos fazer 2 exercícios básicos para fazer discussão dessas leis, tá? É coisa básica, só para a gente rever esses conceitos, vocês entenderem que nas próximas aulas eu vou estar resolvendo os exercícios, né? E automaticamente citando essas leis todas as vezes em que elas aparecerem, para ficar entendido na sua cabeça, tá certo? Vamos lá? Bom, vamos lá, alunos, 2 exercícios teta, vou falar logo assim, teta, fáceis, né? Pra gente discutir essa lei, ficar um pouquinho mais craque em interpretar as leis de Newton, tá? Então é um exercício muito simples, não são coisas assim que vai exigir uma grande satisfação do conhecimento humano, tá? Nas figuras abaixo, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 3 figuras, as forças que agem sobre as partículas têm todas o mesmo módulo, todos o mesmo valor, certo? Correto? As partículas estão todas em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Veja bem, ele está dizendo que essas forças são iguais, né? Esse F aqui, tem uma partícula aqui, um F aplicando sobre ela, uma partícula aqui, 2F aplicando sobre ela e uma partícula aqui, 2F aplicando sobre elas. Aluno, você sabe que força é uma grandeza vetorial, tá? Aliás, o aluno, ele tem alunos assim que não sabe diferenciar a grandeza escalar de vetorial. Não deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é um defeito do aluno, tá? Às vezes o professor, a escola, às vezes tá ali naquela rotina de conteúdo, o professor ele esquece de estabelecer, né, essas diferenças e às vezes passa batido na correria,
tá? Tô dizendo que o professor ensina errado, não, às vezes passa batido. Eu já passei batido, às vezes depois lá na frente o aluno fala assim para mim: ô professor, tração, a grandeza vetorial ou escalar, entendeu? Isso acontece, tá? Nas melhores famílias. Então vamos lá, então a grandeza vetorial, né? Um vetor, a força. Vou até colocar a setinha aqui de vetor aqui, ó, para vocês verem que é vetorial. Então aqui, uma força aplicada sobre um corpo, ele anda. Ó, ele vai andar nessa direção, nesse sentido, certo? Para lá. O ponto A está em movimento, beleza. Se é a única força sendo aplicada, lei da causa e efeito, qualquer força aplicada sobre o corpo, essa produz uma aceleração. Então, ele não vai estar em movimento uniforme, certo? Movimento uniforme é aquele sem aceleração, velocidade constante, não é verdade? Então, ele não vai estar no movimento uniforme, ele vai se movimentar, correto? Maravilha. Agora, a segunda situação é diferente. Eu tenho uma força aqui e a outra força igual aplicada. Vamos fazer um cabo de rei? Vamos? Um cabinho de guerra? Né? De rei não, de guerra, perdão. Vamos? Eu puxo de lá, você puxa de cá? Se você aplicar a mesma força que eu aplicar, né, na corda, nós dois vamos ficar parados. Para ter movimento, ou a minha força tem que ser maior que a sua, ou a força da sua força tem que ser maior que a minha. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Duas forças iguais aplicadas sobre o mesmo corpo em sentidos opostos. Isso aqui é zero. Na relação vetorial, o módulo da resultante aqui, ó, desses vetor, é zero. Se aqui for 20, aqui for 20, 20 menos 20, lembra? Dos vetores? Se não lembra, volta lá nos nossos estudos de vetores, tá certo? Volta nos estudos de vetores e vê lá como é que funciona. Mas esse módulo dessa resultante aqui, ó, desse vetor resultante é zero. Ah, então quer dizer que esse aqui está em movimento uniforme? Ô professor, mas eles vão ficar parados? Como é que eles estão em movimento? Aí é que tá. O movimento uniforme é caracterizado por todo movimento cuja velocidade escalar é constante. Constante, ela possui o mesmo valor sempre, correto? Uma velocidade igual a zero, ela é uma velocidade constante, não é? É uma velocidade constante, não vai sempre ficar zero ali, não vai ficar parado? Então esse movimento é movimento uniforme. Então aqui, ó, tá em MU, entendeu? Essa é a diferença, aqui não tem aceleração. Não tendo aceleração, é uma velocidade constante igual a zero. Lembra do equilíbrio estático e dinâmico? O equilíbrio estático é a velocidade constante igual a zero. Certo? Beleza? Agora olha esse aqui, ó. Uma força aplicada aqui, uma força aplicada aqui. Lembra dos vetores? Trago esse vetor F para cá, trago isso aqui para cá, né? Olha lá, ó. E aí nós vamos produzir uma força resultante aqui no meio, diferente de zero. Então tem aceleração, lei da causa e efeito. Se eu tenho uma força resultante aqui, ó, lei da causa e efeito, para qualquer força aplicada sobre um corpo, este produz uma aceleração proporcional. Então as duas forças aplicadas no corpo, para lá perpendicular, né? Perpendicular, 90 graus, gera uma força aqui, ó, uma hipotenusa aqui, ó, uma força direcionada, diagonal aqui. Então essa força, ela é diferente de zero, então a aceleração é diferente de zero, aqui não está em movimento uniforme. Então o único que está em movimento uniforme é o B, né? É a situação B, número 2. Maravilha. Entendeu, alunos, porque mesmo sendo zero, estando parado é considerado movimento uniforme? Vocês têm que ir na definição, tem que ler. O que é movimento uniforme? A definição é todo móvel com velocidade constante. Então, se a velocidade é igual a zero, ela está constante sempre. Tá certo? Maravilha? Agora aqui, ó. Esse aqui nós vamos pensar um pouquinho mais. Mas assim, não vamos pensar muito não, tá? Tanto pensar, morreu um burro ali embaixo. Não tem esse ditado? Então, vamos pensar muito não. Ó, analisando, então nós não vamos pensar, vamos analisar. Analisando o gráfico abaixo, responda qual corpo possui maior massa. São 3 corpos ali, ó. O gráfico é do quê? Outra coisa. Alunos, aprenda a analisar gráficos, pelo amor de Deus, tá? Nós estamos ensinando aqui, fizemos aulas de funções, funções exponenciais, funções afim. Tratamos
Coisa que os livros do ensino médio já jogam, né? Logaritmo direto, falando de propriedade. Não, nós cuidamos do logaritmo como função, para mostrar para vocês os gráficos. Tratamos de trigonometria como uma função, tá certo? Para você não ter erro. Então você tem que aprender a analisar gráfico. Então vamos lá, ó. Primeiro, o gráfico é da força F em função da aceleração A, certo? Força F em função da aceleração. Olha só, massa de A, B e C são massas diferentes, né? Porque se fossem iguais, produziriam a mesma força, a mesma reta, né? Porque se eu pegar 3 caminhões do mesmo peso e aplicar a mesma força nos 3, os 3 vão produzir a mesma aceleração. Desculpa, não é verdade? 3 caminhões de 1 tonelada cada, são massas iguais. Eu vou produzir a mesma força em cada um, os 3 vão produzir a mesma aceleração. Aqui já deu para perceber que as massas são diferentes. Por quê? Forças diferentes sendo aplicadas. Ô professor, e agora, hein? Como é que eu sei qual que tem maior massa? A maior massa vai ser o A? O A vai ter maior massa porque ele está mais em cima, professor. E o C vai ter menor massa, ele está mais embaixo, né? Vamos ver como que eu vou fazer. Olha, eu vou pegar um ponto do gráfico e vou chamar de força F. Lembra que eu vou aplicar a mesma força nos 3 corpos. O que produzir maior aceleração tem menos massa, tem a menor massa. Você concorda? Eu vou empurrar uma bicicleta com uma força, ela vai sair no tiro. Eu vou empurrar o carro é mais pesado, com a mesma força que eu empurrei a bicicleta. O carro é mais pesado, então ele já vai sair um pouco médio. Quando eu empurrar um caminhão, ele já vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele pesa mais, ele é muito mais pesado. Então, na mesma força, ó, eu vou traçar até encontrar um gráfico. Aqui, ó, encontrei. Então, a força, essa força no A vai me produzir a aceleração A, do corpo A. Vamos colocar de azul aqui para vocês enxergar, certo? Aqui eu vou colocar de laranja. A mesma força vai vir aqui, ó, e vai produzir em B, ó. Tá vendo? A mesma força, ó. Eu tô traçando um gráfico, ó, tá vendo, ó? E quando eu chego lá no corpo C, ó lá, eu venho aqui é a aceleração de AC. Vocês concordam que a aceleração de AC é maior que a aceleração de B, que é maior que a aceleração de A? O que produziu maior aceleração foi o corpo C? Verdade, né? Então, as massas, elas vão seguir o parâmetro contrário. O de maior aceleração é o de menor massa, né? O de aceleração intermediária está no meio, né? E aí eu vou ter uma aceleração, uma massa maior, perdão, aqui, desculpa, na aceleração menor. Por quê? É o caminhão, o carro e a bicicleta, certo? Ô alunos, é claro que o fato do MC estar embaixo influencia, mas você tem que analisar isso de forma bem sucinta, tá? Utilizando os mecanismos de análise de gráfico, o mecanismo de função, né? Para cada elemento que eu tenho aqui, eu vou lá, eu encontro um cara aqui, para você poder fazer isso corretamente, tá? Não vai no olho nu, não, que às vezes vai ter gráficos aí que ele está pedindo algumas coisas e você pode errar. Então, é interessante você saber fazer análise gráfica mesmo, pegar um ponto, ir até a curva, ir lá na imagem. Pega um domínio aqui, ó, domínio sempre horizontal, vai lá, vê quem que é a imagem. Isso é uma boa análise de gráfico, tá? Então, o de maior aceleração vai ter menor massa. O de aceleração intermediária vai ter uma massa intermediária. O de menor aceleração vai ter maior massa, porque ele é mais pesado, então ele vai ter uma aceleração pequena. Maravilha! Gostou dessa aula? Aula de bate-papo, fácil para você entender? Se inscreve no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos. É importante que você comece a divulgar isso para os seus amigos de escola que estão na mesma vibe que você, na pegada. Sabe por quê? O nosso canal ele tem apenas 4 anos. Mas de 2 anos para cá é que nós estamos ativos publicando videoaulas. Eu vou publicar 150 videoaulas da minha autoria,
Serão 50 de matemática, 50 de física, 50 de química. Por que das 3 matérias, professor, o senhor vai publicar? E mais os vídeos da inteligência, que serão mais ou menos 25 videoaulas de inteligência e dicas e vídeos curtos de 2, 3 minutos com dicas para você se melhorar como pessoa e como estudante, certo? Ah, mas por que você está dando das 3? Para mostrar para você que a inteligência, ela não é acúmulo de informação, ela é competência para ação. O planeta de onde eu vim, nós não somos super especializados, nós sabemos tudo. Se você quiser que eu venha aqui dar aula de biologia para você, eu dou aula de literatura, mas eu não vou fazer isso, porque a minha área é de exatas, né? A minha ética profissional não permite eu entrar na outras áreas, mas eu daria aula aqui para vocês de genética, de células, que foi toda coisa que eu estudei, aprendi e conheço até hoje. De literatura, li todos os livros, né? Assim, todos não, estou mentindo, perdão. Li a grande maioria dos escritores brasileiros, só não li Érico Veríssimo. Já comprei o livro Tempo e o Vento, vou ler Érico Veríssimo, que foi o único escritor brasileiro que eu não li ainda. Tá certo? Então eu quero mostrar para vocês que existe um nível de inteligência baseado em comportamento, em estilo de vida. E com esse estilo de vida, com essa experiência que eu tenho, eu quero passar essa experiência para você. Você vai ser capaz de aprender tudo sozinho e por conta própria lendo os livros, tá certo? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa ideia com seus amigos de escola para que nós, né, a nossa inscrição aumente o volume de pessoas que interajam conosco. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!